Você confere agora a lista dos melhores times para começar um modo carreira no FIFA 19, então se prepare porque agora vai vir muita dica legal para vocês. Fala aí galera, beleza? Canal dos Boleiros na área, eu sou o Oziel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pessoal. Em mais um vídeo pra gente falar sobre FIFA 19, mais um vídeo pra gente falar sobre modo carreira no FIFA 19. Sim, pessoal, lembrando que o nosso modo carreira começa amanhã, molecada. Então fiquem ligados no canal, porque em breve nós teremos muita coisa legal e vamos ter aí a nossa estreia no nosso querido modo carreira. No vídeo de hoje eu vou trazer as dicas dos melhores times pra você iniciar uma carreira, galera. E eu separei esses times em três quesitos. O primeiro é um desafio básico, ou seja, não é um time tão fraco, mas também não é um time top mundial, é um time que talvez dê uma boa diversão e eu vou explicar porquê em alguns casos. Temos o desafio médio, que já é um time mais mediano, que não é tão forte, um time que você vai ter muito mais dificuldade para montar, e a gente vai ter o desafio difícil, que é para aqueles corajosos que têm aí a paciência de passar várias temporadas e querem reerguer um time, ou que querem pegar um time mais fraco e trazer para o auge, beleza? Então eu fiz uma separação pelas principais ligas do FIFA e vou citando aí os times que se encaixam em cada um dos quesitos e explicando alguns detalhes sobre eles, beleza? Vamos começar com, claro, a nossa querida Premier League, a liga inglesa, pessoal. Nos times de desafio básico, aqueles que em tese é mais fácil você jogar, eu coloquei o Tottenham, que é um time que vem batendo na trave ano após ano em algum título, então seria legal tentar conquistar alguma coisa com o Tottenham e até mesmo aumentar o time no cenário europeu, que ainda é muito pequeno, né? Coloquei o West Ham também, que é um time que vem se reforçando bastante e já é um time que vem com muito dinheiro, então pode ser bem divertido você fazer um modo carreira com o West Ham. O Everton também, o grande rival do Liverpool em termos de localidade, mas um time que nunca conseguiu chegar próximo do que é a grandeza do Liverpool, e seria legal você tentar fazer com que esse time começasse a se aproximar do nível que o Liverpool tem de influência na Inglaterra e no mundo. E por último, nesse desafio básico da Inglaterra temos o Leicester City, que é um time que foi campeão inglês em 2016, mas de lá pra cá não conseguiu mais engrenar nenhuma campanha incrível, e é um time que tem muita mídia e seria legal ver realmente os Foxers voltando a vencer e voltando a ser campeões, não sei só da Inglaterra, mas quem sabe até brigando por coisa grande na Europa. No desafio médio, ou seja, times que já tem um nível um pouco mais difícil, um time que você vai ter um pouco mais de dificuldade na hora de montar, eu separei três equipes inglesas, são elas o Southampton, o Fulham e o Newcastle. O Southampton é um time que não vem fazendo boas temporadas ultimamente, mas é um time que sempre está lá na primeira divisão. Fulham e Newcastle subiram recentemente da segunda divisão e vão ter dificuldades para se manter e principalmente para tentar brigar por alguma coisa. Mas os dois são times de muita história, principalmente o Newcastle. Já no desafio difícil de times da Inglaterra, eu separei aqui o QPR, ou King Parks Rangers, da segunda divisão, o Leeds United, que é um dos times mais tradicionais da Inglaterra e está na segunda há muito tempo, o Nottingham Forest, que é um time que já foi campeão da Liga dos Campeões da Europa e atualmente está na segunda divisão também inglesa, galera, e o Portsmouth, que também é um time que já foi muito famoso, já foi um dos principais times ingleses, mas que caiu em desgraça e hoje está na terceira divisão do campeonato inglês. Já na La Liga eu separei aqui como desafio básico, ou seja, aqueles times mais fáceis, o Villarreal, o Valência e o Sevilha. São times que estarão disputando campeonatos europeus, tem um elenco razoável, mas se você souber como lidar com as peças do elenco, souber como investir, você pode sim transformar esses times em potências do futebol espanhol. No desafio médio da La Liga a gente tem aí o Real Betis, Celta de Vigo e o Espanyol. Nesse caso o Real Betis tem até um nível a mais porque ele vai disputar a competição europeia, mas temos o Celta de Vigo e também o Espanyol principalmente, que é muito interessante, porque o Espanyol é o mesmo caso do Everton. O Espanyol é o grande rival local do Barcelona, só que ele não chega nem perto da poeira do pé do Barcelona, e seria legal a gente ter aí pela primeira vez um espanhol que ameaçasse o Barcelona. Já no desafio difícil a gente vai ter o Málaga, que atualmente está na segunda divisão, o Deportivo La Coruña e o Real Zaragoza, que também estão na segunda divisão. Mas existe um outro desafio difícil também para a La Liga, que é o time do Athletic Bilbao. Só que aí tem um asterisco, pessoal. O time do Athletic Bilbao na vida real, ele só contrata jogadores que nasceram nos Países Bascos, ou seja, é um número restrito pra caramba de jogadores que eles contratam. Então você teria que seguir essa regra para deixar ainda mais curioso esse modo carreira, ainda mais difícil e desafiador. Você teria que pesquisar a lista dos jogadores que nasceram nos Países Bascos, que é uma região da Espanha, né? E só poderia contratar jogadores dessas regiões, ou seja, fica aí um desafio
gigantesco para quem fosse jogar com o Athletic Bilbao nesses termos, né? Na Bundesliga, pessoal, a gente vai ter aí como desafio básico o Red Bull Leipzig, que veio de uma temporada retrasada excelente, caiu um pouco na última temporada, mas mesmo assim continua com um time razoável. Schalke 04 e Bayer Leverkusen também. No caso desses times alemães, o grande desafio seria realmente desbancar o Bayern de Munique na Alemanha e tentar uma boa campanha na Liga dos Campeões, o que é muito raro de acontecer, times alemães irem longe na Champions, a não ser o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund. Seria legal a gente ver um desses times despontando no cenário internacional e tentar renovar eles, né? No desafio médio, temos aí o Wolfsburg e o Hoffenheim, que são times que nos últimos anos tiveram um grande destaque na Alemanha, mas acabaram caindo aí na última temporada. E no desafio difícil nós temos o Werder Bremen, que foi um time gigante aí na década passada, mas que acabou caindo bastante e hoje em dia não faz nem cócegas nos principais times alemães. E claro, o Hamburgo, cara, que é um time muito grande da Alemanha, que nunca havia caído para a segunda divisão e na temporada passada acabou caindo e está atualmente na segunda. O desafio seria realmente reerguer esse orgulho do torcedor do Hamburgo aí e trazer o time de volta às glórias. Chegando agora na Liga Calcio, na Calcio A, no campeonato italiano, a gente tem como desafio básico 3 times bem fortes aí, mas são 3 times que ainda estão bem atrás da grande Juventus, né, cara? Que são a Inter de Milão, o Milan e principalmente a Roma. Eu diria que nessa temporada até a Inter e o Milan estão melhores do que a Roma, porque a Roma acabou perdendo muitos dos jogadores que fizeram uma ótima campanha na Champions passada e que foram bem no campeonato italiano passado também. Então, seria realmente um trabalho de remontagem nesse time da Roma. Já o do Milan e da Inter já estão mais montados, já estão mais organizados, mas também ainda estão bem abaixo do que seria o Milan e a Inter que a gente viu há alguns anos atrás e também de um time que consiga bater de frente da Juventus, né, velho? Como desafio médio nós temos o Torino, que é o grande rival da Juventus, mas a exemplo de alguns outros clubes que eu citei agora há pouco, também não consegue bater de frente com a Juventus. Temos a Lazio e temos a Viola, a Fiorentina. São 3 times de muita tradição, times que já venceram muitos campeonatos no passado distante, mas que hoje não conseguem engrenar e seria realmente aquele desafio para reerguer um gigante. E como desafio difícil teríamos aí o Palermo, que atualmente está na segunda divisão, mas é um time muito tradicional na Itália e esteve durante muito tempo na elite do futebol, acabou caindo. Seria legal ver um modo carreira reerguendo o grande Palermo, né, cara? Chegando agora no campeonato francês, a Ligue 1, nós vamos ter como desafio básico aqueles times que já são mais fortes assim, o Mônaco, que realmente tem muito dinheiro, mas é um time que não tem um elenco tão forte, porque o Mônaco geralmente vende muitos jogadores deles, então seria legal montar um elenco muito bom do Mônaco, assim como teve aquele que chegou na semifinal da Champions, né, e ver se consegue realmente desbancar o Paris Saint-Germain lá na hegemonia francesa do PSG. Outro time que seria muito divertido ver um modo carreira também é o Lyon, cara, que é um time gigante que conseguiu emplacar 7 títulos seguidos da Ligue 1 na década passada, mas acabou sucumbindo aí para o PSG, que agora arrasta título a rodo lá na França, né? E esses 2 times talvez sejam os mais tradicionais para tentar tirar essa hegemonia. Como desafio médio nós temos o Saint-Étienne, o Bordeaux, o Olympique de Marselha. Esses 3 são times interessantes e que poderiam ser um modo carreira bem divertido, porque tem alguns jogadores legais em cada um deles, apesar de não serem os times mais fortes da França. E como desafio mais difícil lá para os franceses, eu coloquei aqui o Nice e o Lille, que são times tradicionais, são times que principalmente aqui no Brasil são bem conhecidos por alguns jogadores que atuam lá. No caso do Nice tem o Balotelli, no caso do Lille tem o Thiago Maia, por exemplo, e são times que a galera gosta, então seria interessante ver um modo carreira com eles. São times mais fracos do que os demais que eu citei, mas que podem dar um trabalho lá na Ligue 1 e com o tempo pode até começar a figurar no cenário internacional. Na Liga NOS, pessoal, Liga Portuguesa, eu separei aqui o Sporting como desafio básico. Por que como desafio básico? Porque lá em Portugal domina Benfica, Sport e Porto, né, cara? Mas desses 3, o Sport ainda é o único que não conquistou uma Champions League. Então o desafio seria mais voltado realmente para a Europa, tentar levar o Sporting a um título de Champions League. E como desafio médio eu coloquei o Braga, que é um time que corre por fora desses 3 gigantes, mas é um time também com muita torcida e muito grande, beleza? E como desafio difícil coloquei Boa Vista e Belenenses, que são os times que já foram campeões nacionais há muito tempo, mas que depois que esses grandes começaram a dominar
lá em Portugal eles não conseguiram mais nada. Lá na Eredivisie, pra fechar, pessoal, eu separei um time que é o Ajax. O Ajax é um time que já foi tetracampeão da Champions League, mas que está adormecido há muito tempo. Então seria legal um desafio mais básico, mas também pensando na Europa com o Ajax. Então, pessoal, essas são as dicas de times que eu tenho pra vocês no modo carreira do FIFA 19. Eu espero que vocês tenham curtido as dicas. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Deixem nos comentários qual time você vai começar o modo carreira e também qual time vocês querem ver o modo carreira aqui no canal. Lembrando que vai começar amanhã, beleza? Então já fica ligado no canal, se inscreve se você não for inscrito, convida a galera pra participar também. Um abraço pra todos vocês, comentem aí times que vocês acham que faltou nessa lista e que seria legal começar o modo carreira também, fechou? Vou ficando por aqui, um abração, tamo junto, até a próxima, valeu e fui!